Acho que vamos em frente, então, né, pessoal? Deixa eu ver quem está aqui. Vamos lá, Lu Pereira, Ivani, Raquel Ramos, Tatiana Marques, Tatiana Santo André, bastante Ivani de São Caetano, Yanara, Valéria Quinto, de Santo André, a Elaine Bacilieri, professora, também de Santo André, Mar Rodrigues, Aparecida Canissares, de novo, hein? Elane Lache, Elane Lache é nutricionista, Anne Testa, que bom, é legal, né? Nilda Giacomo, Juliana Rodrigues, legal, legal, né, gente? Caramba, que... eu não sabia dessa, que a primeira vez que eu ia fazer vídeo ao vivo, falei, é mais fácil, né? Aí, enfim, deu esse atraso aí, desculpem, tá? Eu só estou preocupado agora, bom, deixei aviso lá no WhatsApp, deu certo por aí. Ana Venâncio, legal, legal, valeu. Então tá ótimo. Então tá tudo ok. Vamos ver aqui. Tudo ok, então. Fechou. Vamos em frente, vamos em frente. Se vocês fizerem parte, quem faz parte daqueles grupos que eu tenho lá, o Amor em Freud, professor Dr. Cláudio Bastidas e tal, se pudesse alguém não estiver achando, vocês podem avisar, por favor? Porque sempre tem alguém que chega atrasado e às vezes não vê, não lê direito o que está lá em cima, entendeu? E é complicado. Eu deixei aqui na página do Face, né? Então, vamos ver. Então, acho que está tudo ok agora. Deixa eu ver aqui. Espera aí, só estou recebendo um aviso. E pronto. Valeu. O Ramon, meu filho, já pôs. Legal, legal. Valeu. Ótimo. Então tá. Vamos em frente, então. Vamos em frente. Tem uma perguntinha para fazer para vocês, né? Qual... Não precisa responder. A Elma conseguiu. Legal. Roseli Vieira, boa noite também. Pô, bacana, bastante gente aí, 25 pessoas agora. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Vou fazer uma brincadeirinha. Não precisa responder, né? Mas são 6 provas, né? Que eles falam prova, jogo, não, assassinato, né? Então, Jusilene, boa noite. Então, aquilo é assassinato coletivo, né? Genocídio, né? Mas, enfim, Doraci, boa noite, arrisquei aqui, vim que eu li. Valeu. Alda Dalanese, de São Caetano, vários ex-alunos que eu estou vendo de Santo André, São Caetano, do Mackenzie também, legal. Edna Silva, boa noite. Então, são seis tipos de morte, né, na verdade. Né? E aí, qual delas que deixou você mais angustiado? Isso é uma questão interessante. Né? O que mexe ali? Né? Onde mexeu? Não é necessário dizer, né? Porque eu acho que, do jeito que eu pensei em apresentar aqui o começo, o pontapé inicial do Maria Conceição, Cláudia Helena, obrigado, Margarida Tavares, Cotia, olha só, legal, legal. Eu pensei em apresentar, discutir as questões de ansiedades envolvidas ali, né? Ansiedades e fazer um link com Freud e com Winnicott, né? Então, vamos lá. Margarida, Jane, boa noite. Sandrelita Lopes, boa noite. Legal. Sandrelita Lopes não é a Sandra Almeida Lopes, né? Não, né? É a Sandrelita, que estava no outro debate, não é isso? Sei lá. A Sandra é uma colega lá do Mackenzie. Paulo Eusébio, puxa, boa noite. Cláudia Helena, fiquei tão tensa com a série que me deu dores nas costas. É verdade, é tensa mesmo, né? A sexta prova mais angustiante, a da Lula, né? Do jogo da Lula. Vamos, então... eu pensei aqui numa articulação. A Lu Pereira, a primeira prova me deixou mais angustiada, chocante como vemos nos acostumando com a maldade no decorrer do massacre. É mesmo. Josefa, vai lá. Eu detestei. É uma série pesada mesmo, né? Pesada e mexe. E aí, deixa eu, então, apresentar aqui as minhas considerações, depois a gente abre para o debate, né? Eu fiz também um texto
que eu fiz em PDF, e eu posso enviar para vocês na hora ao final, eu envio depois naqueles grupos. Por sinal, se vocês quiserem, né, participar, eu tenho uns grupos do WhatsApp que eu, às vezes, envio comentário de filme, ou quando faço um curso, ou, às vezes um texto interessante que eu leio. Eu não posto lá com muita regularidade, né, mas eu gosto de fazer, né? Então, se vocês quiserem, no material que eu vou enviar para vocês, tem lá, não, vou por aqui já, o meu WhatsApp, e aí vocês, se vocês quiserem, vocês enviem e peçam para incluir, aqui 11 de São Paulo, né? 996-4686-8619. E aí, Cláudio Bastidas, tá? Ah, não é a colega do Mackenzie. É que a Sandra Lopes estava me procurando. Não sei se foi você que eu vi lá, a Sandra Lopes, e eu pensei que talvez fosse você bem no horário. A Sandra Lopes é uma querida amiga, professora do Mackenzie. A gente, às vezes, até troca muita figurinha, encaminha paciente um para o outro. É uma pessoa muito legal, já dirigiu a clínica da Clínica Escola do Mackenzie, a doutora. E sim, vou postar nos grupos, sim, a Nilda já, como vou pôr, tão logo acabe aqui, eu envio para vocês o PDF, e quem quiser participar, é só envia pelo meu WhatsApp a solicitação, né, que eu incluo nos grupos, tá? Num dos grupos que eu tenho. Então, vamos lá. Vamos ao round six. Vamos lá. Primeiro, né? O título original em inglês é O Jogo da Lula. Em coreano, imagino que seja também, né? Porque eu não tenho a menor ideia como se fala em coreano. Né? E logo a primeira cena, né? Aparece a brincadeira de criança do Jogo da Lula, né? A brincadeira de criança em preto e branco para dar aquele tom que está se fazendo um flashback, né? E é o personagem central que vai falando lá do jogo, né? E dos duelos que eles fazem lá, né? E é interessante porque nas instruções para participar do jogo é assim: se você pisar fora da risca, você morre. Quer dizer, não é você perde, é você morre. E eu não sei quanto a vocês, mas quando eu era criança, a instrução era a mesma. Quer dizer, morre, até hoje, morre, morre. Né? Videogame tem morre, morre, morre. Né? Então, você tem uma vida, morre. Segunda vida, morre. Então, você tem lá 4 vidas, sei lá quantas, e morre. Morre daqui, morre de lá. Né? E isso já de saída é interessante para a gente discutir um aspecto, que é o seguinte. Eu até recebi num dos grupos aí uma aluna falando que a escola dos filhos enviou um comunicado pedindo para os pais terem cautela, de ficarem de olho nos filhos, né, para verem se os filhos não estão assistindo a série, né, filhos crianças, né, porque a série é para maiores de 16 anos, essa é a classificação aqui que a Netflix dá como orientação, né, para maiores de 16. E não só isso, li nos jornais também, né, na mídia, a gente vê que causou aí um alvoroço essa série, né? E é interessante porque quando a gente fala em você morre, né, mas a criança falar você morre, né, porque tem o desejo inconsciente de matar mesmo, né? É isso que o Freud descobre, né? Por exemplo, lá, lógico, lá no começo da obra dele, em 1900, que é o texto que em geral marca, né, demarca, é considerado o texto onde a psicanálise começa mesmo para valer, né? Lógico que houveram textos importantes antes da obra do Freud, o Projeto para uma Psicologia Científica, o estudo sobre a histeria, que ele escreveu junto com Breuer e tal, mas no formato mais atual, conforme o teórico, né, o historiador, muda um pouco e tal, mas a gente pode encontrar, por exemplo, no primeiro texto, um dos primeiros textos da obra do Freud, que eu mencionei agora, o Projeto de Psicologia Científica, ou Projeto de uma Psicologia Projeto de Psicologia Científica, e conforme a tradução muda, né? Mas a gente tem ideias lá que ele vai retomar em 1914, quando ele escreve a Metapsicologia, né? Nos textos, por exemplo, tem um texto do século XIX, que é o Neuropsicose e Defesa, que ele fala muito do esquema que ele vai pensar, neurose obsessiva,
a histeria, a fobia e a psicose, que ele vai ter desenvolvimentos décadas depois, né? Mas é difícil determinar assim, quando que a psicanálise começou para valer, né? Mas, em geral, se considera aí a interpretação dos sonhos. E, na interpretação dos sonhos, o Freud vai falar do Édipo, né? Do Édipo infantil, que contempla, né, desejos incestuosos, né, desejos sexuais incestuosos e desejos parricidas, matricidas, fratricidas, tudo isso aí está envolvido, né? Matar o pai, matar a mãe, matar o irmão, né? Tudo isso está lá. Então, de um lado, é lógico que, né, acho que nenhum de nós iria falar, olha, tudo bem essa criança assistir essa série, de jeito nenhum, né? Mas a gente tem que lembrar que a ideia da morte, ela já está na criança, e é por isso que ela produz brincadeiras e fala morre, né? Ou ela se apropria de uma brincadeira de adulto, ou até mesmo de uma série como essa, e fala morre, né? No Twitter eu vi, eu sigo muita gente no Twitter, né? Eu não posto nada, eu fico seguindo políticos, jornalistas de política, jornalistas de esporte e tal, né? E aí e eles retweetam, né? Então teve um retweet lá de alguém que disse assim: no prédio onde eu moro, eu fiquei assustado porque no prédio onde eu moro as crianças estavam brincando de batatinha frita, um, dois, três, né? Que na minha infância era igualzinha a brincadeira, só que chamava estátua, né? Eu não sei se vocês também já brincaram disso, ou se tinha, ou talvez com outro nome, né? Ou talvez com outro nome. Aqui, Madalena Zavanella chegou, mas enfim, a brincadeira, a famosa brincadeira de estátua, né? Congela, né? E quem está em movimento morre, morre ou perde, né? A Aparecida está falando, a Aparecida Canizares, que é a estátua, também brincadeira, né? Mas enfim, então vamos. Eu trouxe aqui alguns links com textos do Freud, né? Então eu lembrei dessa questão da estátua do texto de 1922, A Cabeça de Medusa, né? Que é um texto curtinho, né? Que o Freud faz uma análise do mito da antiguidade da cabeça de Medusa, né? E para a qual era proibido olhar. Se você olhasse para a cabeça, você ficava petrificado, né? E morria dessa forma, né? Então ela causava um horror. E existem várias representações de Medusa, né? Você tem a Medusa com os cabelos como serpentes, né? E o Freud, já em vários textos dele que trata de simbolismo, ele fala que quando você tem uma serpente pode ser simboliza, obviamente, o pênis, né? Lembrando que, né? Lembrando que o próprio Freud dizia que o que o que deve predominar na análise, falando já de questões práticas, são as associações do paciente. Então, imagine que o paciente associe cobras, fala, então cobra, tá falando de pênis, e de repente ele associa com, quando eu ia no Butantan, vacina, pronto, aí mudou tudo, né? Então não está falando de pênis, né? Então, aquela frase que as pessoas falam de brincadeira, né? O Freud afirmou mesmo, às vezes um charuto é só um charuto, né? Então, agora, por outro lado, ele também escreve sobre simbolismo, né? Então, ele entende que, por exemplo, lá na interpretação dos sonhos, as conferências introdutórias sobre psicanálise, uma delas que é uma parte, a segunda parte que é grande, né? Metade de um livro lá, que ele fala sobre os sonhos e uma conferência dedicada ao simbolismo. E nessa conferência ele diz, bom, vários objetos podem ser um símbolo fálico, né? Como a serpente, como espada, objetos pontiagudos, objetos que mudam de tamanho, tal como o pênis tem ereção, etc, etc, né? Mas ele diz também que quando você tem muitos símbolos, por exemplo, muitas serpentes, simboliza castração. E aí, na leitura dele, da cabeça de Medusa, é isso que ocorre. Quer dizer, então, esse símbolo forte, né, de olhar para a cabeça da Medusa com as serpentes, é a castração. Toma contato com a castração e congela e morre, né? Então, eu vou ler aqui um trechinho, depois eu vou enviar para vocês, né? A visão da cabeça de Medusa torna o espectador rígido de terror, transforma-o em pedra.
Observe-se que temos aqui, mais uma vez, a mesma origem do complexo de castração e a mesma transformação de afeto, porque ficar rígido significa uma ereção. Assim, na situação original, ela oferece consolação ao espectador. Ela ainda se acha de posse de um pênis, ele ainda se acha de posse de um pênis, e o enrijecimento tranquiliza-o quanto ao fato. Esse símbolo de horror é usado sobre as suas vestes pela deusa virgem Atena, e com razão, porque assim ela se torna uma mulher que é inabordável e repele todos os desejos sexuais, visto apresentar os terrificantes órgãos genitais da mãe. Então, aqui tem muita coisa, né? Quer dizer, tem a castração, né, que o Freud fala, né, que a visão do genital da mãe, né, causa impacto, né, angústia de castração. E aí ele é interessante porque numa leitura mais lacaniana fala enfatiza essa dualidade, né, quer dizer, ao mesmo tempo que é a castração e é o que provoca a ereção, quer dizer, o que permite a ereção. Então lembremos que o complexo de Édipo, quando ocorre, como Freud escreve lá o título, né, do trabalho dele, a dissolução do complexo de Édipo, quando o complexo de Édipo é dissolvido, curiosamente, é o único texto que é dedicado integralmente ao complexo de Édipo. Quer dizer, a ideia de Édipo está na obra do Freud espalhada em vários e vários textos. A gente vai, por exemplo, eu vou mencionar aqui logo mais a interpretação dos sonhos. Ele trata ali do Édipo, né? Mas o único texto no qual ele dedicou-se mesmo a falar só do Édipo é esse, a dissolução do complexo de Édipo. Quer dizer, e aí a dissolução com isso, ele quer dizer que é o complexo de Édipo que foi bem superado, né? Que foi ultrapassado. Né? Então, quando há o Édipo, né, você, né, ganha um lugar simbólico, né, e aí uma identidade. Né? Lembremos lá do caso do pequeno Hans, né, que o Freud escreve, um caso brilhante, um texto longo, né, no qual ele conta que o menino tinha lá medo terrível de cavalo, né, fobia, né, uma ansiedade danada, né? Naquela época era terrível isso, porque só existiam cavalos para lá e para cá, né? Não existiam carros ainda, né? E ao longo do processo, né, do processo de análise, né, vamos dizer assim, porque em realidade não foi o Freud viu o menino presencialmente uma vez só, foi uma análise virtual, inclusive, porque o pai escrevia para o Freud cartas e o Freud respondia as cartas. Eles trocavam cartas e o Freud dava algumas orientações, né? E aí, para o pai. E aí, um dos sinais que indica que chegou ao final o processo, além de ele perder o medo de cavalo, é que ele tem lá um sonho que ele relata que ele tinha filhos no sonho. E que, então, aí o Freud entende, né, e ele fala com muito carinho desses filhos, né? Então, o Freud entende que o Hans, o menininho, antes ele estava atemorizado com a castração, né, e a figura paterna, e aí ele supera isso, ele avança, né, entendendo que ele tem um lugar simbólico, né, na sociedade, podemos ler assim, né, e pode ser pai também. Né? Então, é um dos jeitos de se elaborar a castração. Né? Ele está interditado a ele o objeto edípico, incestuoso, a mãe. Né? Por outro lado, ele está... deixa eu ver aqui. Espera aí, o que aconteceu? Que o YouTube me cortou as imagens, me contou as mensagens. Deixa eu ver, espera aí. Oi, gente. Tudo ok aí? Dá um ok para mim, por favor. Que eu não sei, apareceu uma outra tela. Tá? Vocês estão me vendo aí bem? Apareceu uma outra tela e eu dei um voltar, eu não sei por que apareceu outra tela. Ah, ok, ok. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Apareceu uma outra tela, eu pus voltar e aí sumiu tudo. E aí agora voltou essa. Então, obrigado.
que eu estava sem a visão de vocês. Obrigado, valeu, valeu. Jerusa, ótimo. Tatiana Schork, sim, tá ótimo. Neto, boa noite, caro doutor. Boa noite, Neto. Boa noite. Então, e aí é um dos sinais, né, que implica aí na... Ah, ótimo, Alda, todo mundo. Valeu, valeu. Vamos em frente, então. Então, é um dos sinais da ultrapassagem, né? Do Édipo. Então, o Édipo, ele não massacra, ele não termina com ereção, não termina com prazer. Ele só interdita um determinado tipo de prazer, que é o prazer edípico, né? E esse objeto que fica perdido vai ser buscado em substitutos. É assim que o Freud entende. Então, a mãe fica interditada e vai se buscar outras pessoas, né? Mulheres, homens, aí tanto faz. Ok? Então, esse é o primeiro, é a primeira prova, batatinha frita, 1, 2, 3. A segunda prova é a do doce, lá, daquele, é um confeito que é comum aqui na Coreia, né? E aí as crianças brincam com, a brincadeira era essa, preservar aquela figura, né? Aquela figura quadrado, círculo, guarda-chuvinha e tal, né? Aí eu estou trazendo aqui para a gente refletir juntos, nas novas conferências introdutórias, a conferência 32, na qual Freud aborda o tema da ansiedade e da vida pulsional, né? Então, ele cita o Abraham, né? Então, Freud, até então, lá em 1905, né? Voltando ao tempo, essa conferência é de 32, então, voltando muitos anos antes, o Freud, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele fala da fase oral, fase anal, fase fálica, etc. Passa-se um tempo, aí, nessa conferência, ele cita o Abraham, que foi também, junto com o Ferenczi, foi o analista da Melanie Klein. A Melanie Klein sempre demonstrou muita gratidão ao Abraham, né? E ela falava que o Abraham tinha ido fundo na análise da transferência negativa, inclusive, né? Da agressividade, que é um tema muito, muito presente na obra dele, né? Muito presente. Então, deixa eu ver. Tá. Tem gente aí perguntando coisa, mas já volto. Então, ele cita o Abraham, e o Abraham, ele subdivide a fase oral, né? Então, vamos ler juntos aqui, vamos ler juntos? Não, eu vou ler, e aí eu envio para vocês o texto. Na página 124 aí das conferências introdutórias, das novas conferências, ele afirma: da mesma forma, estamos certos ao fazer uma subdivisão na fase oral. No primeiro subestágio, o que está em questão é somente a incorporação oral. Não há absolutamente ambivalência em relação ao objeto, o seio materno. Quer dizer, é só incorporar. O segundo estágio, caracterizado pelo surgimento da atividade de morder, né? O bebezinho mamando e mordendo, pode ser descrito como estágio oral sádico ou sádico oral, né? Este mostra pela primeira vez os fenômenos da ambivalência, né? De amor e ódio, que é um tema muito, o conceito de ambivalência está presente na obra inteira do Freud, né? No caso do Homem dos Ratos, então, de monte, né? Quando ele analisa a neurose obsessiva. Então, vamos imaginar a criancinha me querendo, né, preservar aquela partezinha e depois ela come aquilo, né? Eu lembro quando eu era criança, eu estudei num colégio católico, né, que tinha missa de vez em quando, tinha o padre, tinha uma capela dentro da igreja, e de vez em quando ia lá um padre rezar uma missa e tal, né? E aí fiz a minha primeira comunhão, eu entrei na escola com 5 anos de idade, né? E aí tinha, como eu falei, tinha missas e uma ansiedade que as crianças tinham, né? Que era muito séria, né? As crianças ficavam preocupadas assim que quando fosse na Eucaristia, né, receber a hóstia, não podia morder, né? Porque morder significa então ele ia deixar aquilo dissolvendo, né? A hóstia, né? Por receio de que aí tinha lendas, né? Do tipo que poderia sangrar, inclusive a hóstia sangraria, coisas do tipo, né? Então aí, gente, olha só o que está em jogo. Quer dizer, eu quero, mas uau, né? Lembrando aí
tem tanta coisa, né, na obra do Freud, e tanta coisa para a gente conversar. Eu pretendo passar assim mais rapidamente para dar espaço para a gente ir conversando mais, né? Mas lembrei lá do texto Totem e Tabu, de 1913, que ele fala do pai que ele chama da horda primitiva, lá, né? Dos homens primitivos, que, num dado momento, tinha um líder, né, que era o pai, e aí esses filhos se reúnem, matam esse pai, devoram esse pai, né? E depois choram a morte desse pai, e a cada ano celebram esse momento, que há alguma semelhança com a consagração e a Eucaristia, né, na missa católica, né? Enfim, aí a gente está pensando, quer dizer, então o que envolve essa criança querer preservar aquele biscoitinho, né? Eu não lembro qual filme da Disney minha família assistiu, eu não. Mas era um filme antigo, de alguns anos, aí, alguns poucos anos. É um filme que tem um biscoitinho, e esse biscoitinho acaba morrendo. Acho que ele cai numa xícara de café e morre lá. Morre porque se dissolveu, né? Ou ia ser depois comido. Né? Não sei se alguém lembra do nome. Então é isso, quer dizer, é de um lado esse seio que eu amo, que me nutre, né? O peito da minha mãe, e de outro lado, né, o ódio, a mordida, eu quero incorporar a culpa, tudo isso aí está envolvido nesse estágio sádico oral do Abraham. O Abraham também fala em sádico anal depois, né? A Marli, que está nos auxiliando, ela lembra o Shrek. Ah, tá, vários viram. Marli, Daniele, Mônica. Legal, o Shrek. Eu vi o Shrek 1, que achei muito legalzinho, muito bonitinho, né? Esse desenho, muito legal. Mas, enfim, então dá o que pensar, né, nesse biscoitinho. Qual é a ansiedade, né? Porque é importante a gente pensar, sem querer reduzir tudo a psicopatologizar artistas, como é o artista que criou o argumento e o roteiro do filme, mas o que leva alguém a pensar, né, isso que eu achei brilhante nessa série, né, a, 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 a fazer uma série sobre assassinatos, né, em massa, né, e retroceder ao mundo infantil. Isso que eu achei muito legal, e pensar na ansiedade da criança. Como eu falei lá no jogo da Lula, você morre, ou então, estátua, batatinha frita 1, 2, 3, ou aqui não pode comer aquilo, tem que preservar aquele biscoitinho. Eu imagino que talvez tenha ter algum tipo de jogo entre crianças, de tipo, vamos ver quem consegue comer e deixar a figurinha lá do meio preservada, né? Enfim, imagino. Agora passemos às provas 3 e 6, né, que são as do cabo de guerra. Eu vou falar do cabo de guerra e o jogo da Lula. Tanto o cabo de guerra como o jogo da Lula envolve força, né, força física, de puxar para lá e tal. Né? E o jogo da Lula também, de empurrar até conseguir chegar na cabeça da Lula. Né? Então vamos ver o que o Freud escreve na Interpretação dos Sonhos, de 1900. Ele introduz uma nota de rodapé, lá na página 289 da minha edição, e diz: a psicanálise faz com que seja perfeitamente certo que os primeiros impulsos sexuais, a miúde, têm suas raízes em jogos que envolvem brincadeiras violentas e lutas durante a infância. Quer dizer, o Freud aqui, muito esperto, muito sagaz, de perceber que essas brincadeiras têm algo ali que está, algo simbolizado nessa brincadeira, que tem a ver com ansiedades profundas aí. Né? No caso, ele fala aí das ansiedades relacionadas aos primeiros impulsos sexuais, né? Que está, né? Tá envolvido nisso aí, né? Da, da, da luta, né? Da briga, né? E, além de tudo, né? A gente pode pensar também, né? E fazendo um link, que é também na interpretação dos sonhos, na prova 4, que é das bolinhas de gude, né? Então, sadicamente, a instrução era assim: escolha um parceiro. Quer dizer, naturalmente, você vai escolher um parceiro que você tem afinidade. Agora, depois a instrução, um dos dois tem que morrer. Né? Isso é extremamente sádico. Isso aí fica bem mais evidente, ainda mais evidente, né? No casal, né? Que é um marido e mulher, que a mulher morre, né? No joguinho, e aí depois ele tenta mudar o roteiro, as pessoas querem o dinheiro, né?
e aí ele se mata, né? Ele se enforca, né? E aí, no joguinho das bolas de gude, a gente pode lembrar do Édipo, né? Do complexo de Édipo, porque ali o que está em jogo? O enganar, né? O trapacear. Então, aquele personagem que veio lá do mundo financeiro, né? Que devia ser um grande investidor ou alguma coisa, não lembro, algo por aí, né? Ele engana o paquistanês, né? Ele rouba ele, né? E a gente pode até pensar num certo filtro de leitura para entender o filme, também como uma crítica ao capitalismo, né? Porque esse paquistanês imigrante ingênuo, né? Que ele é ali triturado, né? Ele sofre vários preconceitos, né? E também é enganado. E, sobretudo, né? Na relação do idoso com o personagem principal, né? Que a gente pode pensar, só pelo fato de ter um delta aí de idade, né? Se não estaria lembrando alguma coisa ligada a filho e pai, né? Aí eu atendo um paciente jovem, né? Que ele fala, tem uma teoria, ele trouxe a série. Aliás, imagino que deva ter acontecido com quem já está formado, quem está atendendo, ou mesmo atendendo em clínica escola, que às vezes os pacientes trazem, né? Trazem séries, trazem. E ele trouxe que tem uma teoria que diz que o idoso teria sido pai pai, na realidade, do jovem, do mais jovem, né? Do mais jovem, já do homem, já tem uns 40 anos ali, né? Mais ou menos. E aí, tem vários elementos, né? Tem um elemento da história do leite, de intolerância, acho que à lactose, né? Que ele tinha. E aí ele fala, o teu pai deve ter batido muito em você, meu filho também tinha, né? E outros elementos ali, né, que vai ficando claro, né? E, enfim, e aí a gente pode pensar algo por aí também, né? Nos joguinhos da bola de gude, da trapaça do Édipo, de vencer o idoso, né? O pai do líder, né? A Mari está dizendo, pai do líder aqui. Né? E aí, e para finalizar, né? Tem duas, a prova 5, né? A prova da ponte de vidro, né? Tem o elemento da queda, quer dizer, como é que se morre ali? Caindo, né? E tal como também no cabo de guerra, eles juntaram as duas coisas, né? Cabo de guerra e a queda. Então vamos ver o que o Freud escreve sobre queda, sobre jogos que mexem com o corpo, né? Na interpretação de sonhos, né? Então, na página 288, o Freud afirma: sonhos típicos nos quais aquele que sonha se encontra voando pelos ares, tendo a acompanhá-lo agradáveis sentimentos de queda, com sensações de angústia, né? A angústia de queda. Esse tema da angústia de queda, ele é muito presente nas psicoses. A gente vai ver o Winnicott daqui a pouquinho, né? É muito frequente na esquizofrenia, né? O Reich, psicanalista, também falava muito sobre angústia de queda, né? É um tema interessante, é importante em termos na clínica, né? Esses sonhos também reproduzem situações da infância. Não existe um único tio que não se tenha mostrado a uma criança como voar, precipitando-se pela sala com ela nos braços estendidos, ou que não tenha brincado deixando-a cair pelo joelho e fingindo que vai deixá-la cair. As crianças se deliciam com tais experiências e nunca se cansam de pedir que se repitam, especialmente se houver algo em relação a tais experiências que provoque um pequeno susto ou uma tontura. O prazer que as crianças pequenas experimentam nas brincadeiras dessa espécie, bem como em balanços e gangorras, e aí eu já acrescento aqui, né? Vamos pensar montanha-russa para adulto, Disney, né? Parque da Disney. Então a pessoa viaja milhares de quilômetros, né? Para levar susto, para ficar tonto, para ser jogado para cima e para baixo, quando não cair mesmo, né? Tinha um brinquedo ali do lado do Ethan Wide, o Hopi Hari, né? Que é assim, que ele cai, ele despenca, né? Esses brinquedos, né? Então ele fala o prazer, né? Com essas brincadeiras é bem conhecido. E quando passam a ver façanhas acrobáticas num circo, né? Curiosamente o Freud fala de circo aqui,
E a decoração dessa prova aí da ponte de vida é de um círculo. Se vocês repararem nas paredes, como se fosse lona de circo. Então, sua lembrança de tais brincadeiras é revivida, né? Então, aí o Freud fala dessa questão da excitação, né? E, ao mesmo tempo, da angústia de castração. Lembra, né? A gente pode lembrar aqui da cabeça de Medusa, que, ao mesmo tempo, é a castração e, ao mesmo tempo, é a ereção. Quer dizer, há uma duplicidade envolvida, né? E, para finalizar, né? Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o Winnicott agora, né? Sobre as ansiedades impensáveis. Então, lá no O Brincar e a Realidade, ele diz assim que a mãe que ele chama, a mãe comum, que é a mãe adequada, quer dizer, não é uma supermãe, né? Ela, ela por vezes, né, de forma inconsciente, ela frustra o bebezinho, ela frustra a criança. Então, ela se ausenta durante os períodos e tal, mas o bebê consegue realizar a reparação dessa ausência, uma reparação simbólica, né? Agora, quando ele fala, quando o tempo é muito, muito, muito maior, né, do que essa criança suporta, e isso acontece em situações nas quais não há uma mãe suficientemente boa, esse é o termo que ele utiliza, né? Que ele cria esse termo, suficientemente boa, quer dizer, a mãe boa ou suficiente. A mãe que é adequada, a mãe que é ok, né? A mãe sadia, comum, né? Então, ele não idealiza a figura da mãe, mas ele fala, quando não temos essa mãe e ela tem uma ausência no tempo, ausência também de afeto muito, muito intensa, né? Então, o que acontece? Ele fala, nessas situações surge a ansiedade impensável. Esse é o termo que ele cria, ansiedade impensável. Ou, eu tô aqui lendo uma citação textual, é assim que ele escreve, tá? Ou, estado confusional da desintegração do ego. Então, lembremos que quando na língua portuguesa, né, pessoas leigas falam, estou confuso porque eu esqueci, isso não é o termo confusão da psiquiatria. O termo estado confusional da psiquiatria, quando você está escutando uma pessoa em estado confusional, você não entende nada, né? Porque não entende nada mesmo, porque é uma misturada total de palavras e, enfim, né, e de agitação. Então ele está falando, ocorre isso, ou ele coloca entre aspas, loucura, né? Ou a loucura, ou ainda a ruptura na continuidade da existência pessoal do bebê. Quer dizer, o bebê ele perde esse sentimento de ter uma existência que continua, né? Então, é uma experiência de morte, né? Ele escreve isso lá no Brincar e a Realidade, em 1975, que é publicado esse texto, né? Póstumamente. Mas, em 1963, ele escreve lá no livro Explorações Psicanalíticas, o texto O Medo do Colapso, né? E aí ele entende, né, que esse colapso, né, é algo que a psicose seria uma defesa contra esse colapso. Então, é incrível, né? Diz assim que os delírios, as alucinações e tal, é uma tentativa de se agarrar em algum sentido para não cair no colapso, né? E aí ele apresenta, né, que entre o que ele chama aí dessas ansiedades impensáveis, né? Por vezes ele usa o termo agonias primitivas, né? Agonias primitivas, e ele lista, né, algumas possibilidades aí de ansiedades impensáveis ou agonias primitivas, e ele fala, entre as quais temos retorno a um estado não integrado, e aí o segundo tópico, cair para sempre. E esse sentimento de estar caindo para sempre decorre, né, decorre assim, isso ele é uma indicação da falha do holding, né? Então, o que é a palavra holding, né, do Winnicott? Ele diferencia holding de handling. O handling, ele fala, bom, é o termo dele, ele fala nesses termos. As trocas cutâneas, cutâneo mesmo, de pele, né, da mãe acariciar, da mãe dar banho, passar talquinho, dar beijinho, cantar, tudo vem junto, né? Sorrir, olhar nos olhos da criança com brilho nos olhos, tudo isso, né? Isso é o handling.
Agora, desculpa, é a troca cutânea. O holding engloba o handling. Quer dizer, não é só no aspecto físico, engloba tudo isso que eu falei. Quer dizer, envolve a ideia do acolhimento, né? Desse acolhimento. Então, frente a essa falha, vamos pensar num colo mesmo, segurar no colo. Quer dizer, de onde vem a sensação de estar caindo para sempre? Né? Quer dizer, esse colo que não segura. E esse colo tem uma dimensão física e tem uma dimensão também emocional, que é a do holding. Né? Ok? Só para finalizar, então, agora, eu queria só indicar aqui alguns caminhos alguns caminhos que a gente pode também discutir aqui, né? Eu pensei, uma questão, já mencionei, a crítica ao capitalismo, né? De tudo por dinheiro, né? De outro lado, lá pelas tantas, o personagem fala, mas aqui vocês escolheram estar aqui, né? Tanto é que uma parte dele sai e volta, decide voltar, né? Mas coitados, estão endividados, né? E o capitalismo é tão terrível que compra órgãos e se mostra lá assim, ok, né? Mas a gente pode pensar, por que eles se endividaram, né? Então, pensando no personagem central, o líder, ele enganava a mãe, pegava o dinheiro dela, roubava o dinheiro dela para apostar em corrida de cavalo. Quer dizer, o puro princípio do prazer, né? O puro princípio do prazer, né? Esse é um tema interessante, né? A xenofobia eu já mencionei. Tem a questão também lembrando de Winnicott, né? Que eu lembrei, mas é muita coisa. Mas o Winnicott escreve Privação e Delinquência e ele diz que o ato antissocial, né? Eu pensei nas duas personagens, as duas mocinhas que vão lá jogar bola de gude, né? Então elas sofreram demais, elas sofreram muito na vida. Então o Winnicott fala que há uma diferença entre a privação, onde há ausência total mesmo de amparo e cuidado, e a deprivação. O que é a deprivação? Ou, como sinônimo, desapossamento. É a condição que o bebê ele teve o sentimento de ter a posse da mãe, né, de ter a posse do objeto, do mundo, a segurança, e perde. Então, ele tem uma ameaça de perda. Quando tem ameaça de perda, aí surge o ato antissocial. Né? Isso dá para a gente ver, quando elas falam das histórias, né, como elas tiveram que batalhar para viver. Né? Batalhar para viver. Né? E faz a gente lembrar desse conceito de Winnicott. Né? A última coisinha, né? No final final mesmo, lá no sétimo andar, quando ele encontra lá o idoso fala, sabe o que é? Que eu bolei esse jogo para resgatar sentimentos bons da infância, que eu brincava, né? Não, né, gente? Porque quem brinca verdadeiramente, o Winnicott, eu recomendo para vocês a leitura, para quem não leu ainda, o Brincar é a Realidade. Então, ele define lá, ele apresenta várias características do brincar. Né? Então, o que é encenado ali, o que as pessoas são obrigadas a fazer, né? É sadismo puro, né? Envolve uma frieza afetiva absurda, né? E um grau de agressividade absurdo. Então, uma das características do brincar é que há um certo patamar, se tem zero agressividade, a brincadeira não acontece. Agora, se passa a ter muita agressividade, a brincadeira também não acontece. Né? Então, aí não é uma brincadeira, não há divertimento. Né? Há sadismo das pessoas que pagavam para assistir tudo aquilo e apostar em quem ia ficar vivo. Né? Mas, enfim. Aí, por outro lado, não é a série não é uma aula de psicanálise. A gente faz uma leitura psicanalítica, tentando pensar numa coisa daqui e de lá, né? E o roteirista tem todo o direito de fazer o que quiser, né? Bem, é isso que eu fiquei pensando assim nessas questões de ansiedade. A propósito, eu também gostaria de divulgar aqui, antes que eu esqueça, eu tenho cursos na Hotmart. Eu vou enviar lá nos grupos, eu envio para vocês o link, né? Eu tenho um curso um curso, na realidade, que é uma visão geral da obra do Freud. Né? Eu trabalho 76 textos da obra dele, são de aula gravada, né? Quase 25 horas gravadas, 24 horas e tanto gravadas,
e tem um material de apoio, um texto que acompanha de 108 páginas, né? Escrito em fonte 11, quer dizer, então tem muita coisa, né, ali, e o foco do curso é na prática clínica mesmo, né? Quer dizer, sim, vamos ler teoria, mas vamos pensar na prática, né? Vamos pensar na prática, o tempo todo vai por aí. Então, se vocês quiserem, custa 12 parcelas de acho, R$ 48 e alguns centavos lá. Então, você pode comprar parcelado e tal. E eu, logo mais, eu vou fazer também, não sei quando, aí, o lançamento de um curso que eu já gravei, inclusive, sobre ansiedades. Ansiedades, os transtornos de ansiedade no DSM-5, né? Ansiedade em Freud, ansiedade em Melanie Klein, ansiedade em Winnicott, e ansiedade na Escola Norte-Americana de Psicanálise, também. Falar do Alexander, do French e do Gabbard. Tá? Bom, é isso. Vamos lá agora, vamos debater. Vamos ver ideias, questões, perguntas, comentários, opiniões, visões, né? Porque como é um debate aberto, 54 pessoas agora. Muito legal, gente. Fico contente com isso. Muito legal. 50... Valeu aí. A Lu escreveu: aqueles cochilos nos quais nos vemos caindo e acordamos assustados têm alguma ligação com essa sensação de queda citada pelo Freud? De acordo com as neurociências, isso aí envolve um estado que, por vezes, é normal no processo do dormir, do sono, né? Anterior ao sonho, inclusive. Né? Agora, essa é a visão das neurociências. Né? Quem sabe, né? Mais para frente a gente tem instrumento para entender de outra forma. Agora, sonhos nos quais se está caindo, sonho mesmo, está caindo, aí sim. Aí tem a ver. Tem a ver com isso que o Freud falou mesmo. Né? Aí sim. A Ana Velance. E as pessoas que repudiam a série, repudiam a bestialidade que há dentro de si mesmas? Pode ser? Sim, sim. Aliás, esse é um tema muito presente na obra do Freud, na obra do Winnicott, na obra da Klein. Né? A Klein fala, pô, vamos integrar a agressividade, né? Quer dizer, a pessoa que ela não consegue integrar a agressividade nadinha, ou ela está na posição esquizoparanoide, projetando a agressividade no mundo externo, né? Ou ela está também, até mesmo na posição depressiva, e não elaborou direito isso. Né? Para Klein, para Jung também, saindo até da psicologia, da psicanálise para a psicologia analítica, a obra dele inteira fala disso, né? Da sombra, né? Dos tipos de personalidade, todo esse movimento de integração, né? No processo de individuação. Sim, eu acho que é bem a obra do Reich também, que eu conheço aí, foi a minha primeira especialização que eu fiz logo recém-formado, depois aí eu fiz, na sequência, uma outra especialização no Sede Sapiente, em psicanálise, e aí me tornei psicanalista de lá para cá. Mas, enfim, também fala bastante, o Reich fala muito sobre isso. A Jerusa, podemos pensar que a série é tão atraente porque nos identificamos com alguns personagens? Sim, sim. Né? E até a minha pergunta provocando, fala, gente, não precisa responder, mas até mesmo o jeito, fala, bom, qual das mortes envolve o quê aí? Né? Envolve o quê? Né? Então, qual que trouxe mais angústia? Né? Porque às vezes é uma angústia que a gente ainda não tomou contato dentro de si mesmo. Né? É sim, é sim. O que a Jerusa trouxe, né? Faz a gente lembrar, por exemplo, do conceito do Freud de sublimação, que eu tenho um impulso, né? Pode ser sexual, pode ser agressivo, e aí imagina um impulso sexual X intenso, e aí eu posso escrever, sei lá, um texto sadomasoquista, por exemplo, ou eu posso ser um cineasta que vai fazer filmes de amor, né? Filmes de amor, e pronto. Só que aí está fazendo algo pela via da arte que é valorizado pela sociedade, né? Ou mesmo as profissões, né? Imagina o quanto você tem de conviver com um certo sadismo para quem vai ser socorrista, para quem vai ser enfermeiro, né? Vai lidar ali com feridas e vai, sei lá, com pessoas que estão machucadas e vai ter que cuidar delas e sabe que aquilo vai provocar dor. Na fisioterapia também. E cá entre nós,
né? Nos psicólogos também, né? A gente escolheu uma profissão que lida muito com a dor do outro, né? Com a dor humana, né? É por aí. Que mais, gente? Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar da teoriazinha, né, do idoso seu pai, né, do, do outro homem lá, do líder, né? Mais alguma coisa, alguma questão? Lembra Big Brother também, não lembra? Só que não morre. A eliminação, né? Ah, quer ver? Ó? Olha o termo que a Globo usa para montar, ó, quando vai ter a escolha, vai para o paredão, né? Eu não sei, paredão é um termo antigo, né? Não sei se todo mundo sabe, não sei se o jovem sabe disso, na verdade, né? Mas o paredão era para fuzilamento, quer dizer, encostava a pessoa numa parede grande, em geral para as balas que, se algum mau atirador matasse outra pessoa do outro lado, né? Por exemplo, num quartel, num presídio, né? E aí encostava a pessoa na parede e matava, fuzilando, né? Ah, Ana Venâncio, as atitudes éticas do líder nos cativam também, trazem uma certa esperança. Bacana isso que você está falando, Ana, porque dá para pensar também, estou pensando mais agora, o quanto esse personagem foi evoluindo, né? Porque ele estava lá roubando o dinheiro da mãe, reclamando, sem trabalhar, aquela coisa toda, né? Depois a gente entende, ele teve a separação, foi difícil superar a separação, a distância da filhinha, tudo, mas ele vai evoluindo ao longo do jogo, né? Ou resgatando, né, coisas boas dentro dele. Gostei dessa, Ana. Achei legal. A Lourdes falou do cirurgião, sim, é um belo é o exemplo do Freud, né, da sublimação, bem lembrado. A Cláudia, a Cláudia Helena pediu para comentar sobre o irmão matando o outro. É outra questão, né? Irmãos que se matam, né? O tema dos irmãos que se matam tem muito a ver com Édipo também, né? Tem muito a ver com Édipo. Nós tem várias histórias, Caim e Abel da Bíblia, estou lembrando agora, né? O próprio Freud, o Freud nas, deixa eu lembrar, se eu não me engano, é na interpretação dos sonhos mesmo. Não estou lembrando bem ao certo, é num texto posterior que ele fala assim que as pessoas falam assim, relações fraternas, fraternais, né? E ele fala assim que pelo que ele vê na vida aí, as relações de irmãos entre irmãos são muito agressivas, são muito de disputa, né? E que tem sua origem lá no ciúme frente ao amor dos pais, da mãe, do pai, né? Disputa por espaço, disputa por quem quer mais, por quem sei lá, quem vai sentar em tal lugar, o melhor lugar no carro, e por aí vai. Né? Esse tipo de. E aí na série isso vai ao extremo, né? Aliás, também tem gente dizendo assim que o que levou o tiro não morreu, né? Porque só mostra ele caindo, mas não mostra. Quem sabe ele caiu em algum lugar ou se agarrou em algum lugar, né? Quem sabe? A Lourdes Bersoli fala: tem uma grande agressividade sublima, assim, sublinha assim. A Valéria, quinto. O idoso estava com uma doença terminal. Ele podendo matar seria uma forma de vencer ou adiar a própria morte? Bem legal também essa interpretação. Não tinha pensado nisso. Isso que é legal do debate, né? A gente vai trocando, vai pensando juntos, né? Tudo a ver, na minha opinião, me parece que sim, né? Me parece que sim, porque ele vai ter essa questão de ter o controle onipotente sobre a vida e a morte dos outros, né? É bem a ver mesmo, tem tudo a ver. Você vê até no minuto final da vida dele, ó, tá vendo aquele morador de rua? Eu aposto que ninguém vai ajudar, ele vai morrer no frio. E o outro, não, aposto que alguém vai ajudar. Né? Fica ali. Até ali vira uma aposta, né? A Marli está dizendo que a segunda temporada vai chegar em breve. Vamos ver. É, diz que demorou muitos anos para gravar, né? Parece 2, 3 anos para gravar a série. Não? Imagina também no meio da pandemia, né? Deve ser uma doideira. Né? É legal, né? Quanta gente bacana, né? As teorias aí das atitudes éticas, da evolução dele, ou né, do controle, da tentativa de controle sobre a morte, né? Aliás,
na psicanálise, se fala em contrafobia, né? Uma defesa contrafóbica. Quer dizer, daquilo que eu tenho muito medo, eu me aproximo terrivelmente e eu sou o senhor daquilo. Né? Então, imagina um adolescente que tem muito medo da morte, mas ele não entra em contato com isso. Então, o que ele faz? Eu virei metaleiro, aí eu uso roupa preta com estampa de esqueleto e tal, e coisa, e falo da morte, e tal, a morte, a morte. Aí eu tenho total controle. Tem nada, morre de medo, mas é que não entrou em contato com esse medo ainda, né? A gente pode pensar por aí também, né? De uma tentativa de defesa contrafóbica, né? Ou também, como a Melanie Klein falava, né, das defesas maníacas, como uma tentativa de controle sobre a morte, de negar, de tentar. Estou imaginando os milionários lá que apostavam, né, ao final lá que eles aparecem, a gente pode imaginar uma defesa maníaca, né, quer dizer, estou me divertindo vendo isso, né, me divertindo vendo as pessoas morrer, será que não tem uma parte nossa se identifica, né? Lindalva, há muitas críticas sobre as crianças assistindo essa série. Comente, por favor. Acho que eu falei no comecinho, Lindalva, eu não sei se você estava, que é lógico que não é uma série para crianças, óbvio, né? Por outro lado, né, a série, eu acho que ela é genial porque ela, ela resgata justamente essas ansiedades que a criança sente, né? E lá na primeira cena, até comentei isso, que as instruções para o jogo da Lula é assim: se você perde, você morre. Ele não fala você perde, né? Você morre, né? E curiosamente, ó, pensei nisso agora. Quando alguém morria de verdade no round six, eles não falavam morreu, ele só foi eliminado, né? Agora que me dei conta, né? Foi eliminado. E aí, ainda, Lindalva, quer dizer, essa, essa crítica, esse medo, né? Claro que não, as crianças não devem assistir, mas de outro lado também revela uma certa incompreensão, né? Aquilo que a Jerusa, né, estava falando de não se aproximar, né, do que está dentro de si mesmo, né? Foi a Jerusa que falou? Não, Ana Venâncio, né? Ela falou de não querer se aproximar do que está. Porque é isso, porque as crianças elas têm essas fantasias também com morte, né? O próprio Édipo, né? Que o Freud fala. A Marli diz: via transferência do líder para os jogadores. Transferência em que sentido, Marli? Explica um pouquinho mais, que essa aí eu não entendi muito bem. Enquanto você escreve, deixa eu ler aqui a Juliana. O que tem a dizer sobre os VIPs assistindo a tudo como se estivesse vendo um jogo de futebol, né? Eu acho que tem esse sadismo louco, né? Sadismo mesmo. Eu acho que tem também uma crítica ao capitalismo, porque são milionários, bilionários, né, para fazer aquilo. E até mesmo, né, como tem a ruptura, né, a gente pode pensar em como aquele milionário lá que é gay leva o outro lá, tipo, não tem escolha, né? Você vai ter que transar comigo, né? Não há escolha, né? Então, isso tem a ver com também essa falta de limite também no plano da agressividade e da sexualidade, né? Porque aquilo seria um estupro, né? A rigor, né? Que escolha o cara ia ter? O garçom lá, policial, né? A Ana Venâncio fez a mesma pergunta, superpoderosos, né? Dá para pensar nisso. A gente pode pensar também, se a gente recorrer a uma visão mais da psicanálise social, da psicologia social, e pensarmos também no quanto que nós vamos cada vez mais sendo objetificados, né? O quanto a sociedade nos torna objetos, né? Ah, ou até pensarmos, por exemplo, na ideologia que diz assim, bom, a gente tem que se vender, né? Se vender no mercado, né? Né? Até como psicólogo também, né? Até como psicólogo. E acho que tem uma crítica por aí também, né? Desses milionários que tratam dos outros como coisas, né? Não como pessoas, né?
Isso se aproximaria do ponto de vista da psicologia, da psiquiatria, da psicopatia, né? Pode pensar em psicopatas mesmo, como ali no DSM-5, né? Fala do transtorno de personalidade antissocial, que é o termo mais correto hoje em dia, né? No CID-10 também. A Marli, agora ela voltou. Vamos lá. As brincadeiras fazem parte da infância. Ela está falando da transferência, né, do líder para os jogadores. As brincadeiras fazem parte da infância. O que ele não resolveu para se vingar nos jogadores, com brincadeiras de infância mortais. Sim, dá para pensar nisso também. Dá para pensar nisso também. Quer dizer, eu domino, né? E ele tem lá num dado momento, quando está tendo aquela briga lá no dormitório, aí ele grita: eu estou com medo, pare, pare, pare. Eu não sei se era um código para que parasse o jogo. Obviamente que sabiam que ele era vamos dizer ali, o dono, né, do empreendimento ali da brincadeira, ou se era realmente em que medida ele estava manifestando mesmo alguma angústia ali, aí não fica bem claro, né? Mas sim, dá para pensar por aí, sim. Né? Dá para pensar por aí. Eu concordo com você, Mali, sim. A Lindalva se desculpa, imagina, não precisa se desculpar nada, ainda mais nos dias de hoje, que é uma correria. Lindalva estava, não sei se você viu lá, que não estava conseguindo, o Face precisava de uma imagem grande para salvar como é que chama? Como a miniatura do vídeo. E todas as fotos que eu tinha lá, tinha uma foto pesada, inclusive, eu pus lá uma foto minha, pesada, que uma fotógrafa fez recentemente e não servia. Então, aí eu falei, bom, vamos migrar para o YouTube. A Jerusa, o início do primeiro jogo me fez lembrar muito das arenas da antiguidade. Sim, 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 sim. É verdade. É verdade. É. Todo o clima, né? Sobretudo no final, né? Quando tem lá os poderosos lá assistindo, né? E apostando, lembra bem isso, né? A arena. E o que é complicado, se a gente pensar na nossa, quando a gente assiste Big Brother, né? Ou o que está, sei lá, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, ele encena batalhas, né? São competições, mas não são competições onde alguém morre. Agora, por outro lado, existe um autor chamado Huizinga. Eu não tenho a menor ideia se é assim que fala. Ele é holandês, né? Então o nome é holandês, não sei qual é a pronúncia. E ele tem um texto chamado Homo Ludens. É um clássico, tá? Esse texto é um clássico da editora Perspectiva, e ele fala dos jogos, né, e do aspecto lúdico na nossa cultura. Né? Então, ele fala até mesmo guerras tem alguns cerimoniais que não tem lá tanto um objeto, não estão diretamente ligados a matar o outro, né? Mas tem um certo cerimonial, né? Por exemplo, nas roupas, nos comportamentos, nas regras da guerra, né? E aí ele fala dos jogos na Grécia Antiga, né? De onde nasceu a ideia da Olimpíada, né? E várias competições daquela época, sabe como é que terminava? Não era quem ganhava, não, era quem morria, ganhava e o outro morria. Então tinha jogos do tipo assim, né? Nos Jogos Olímpicos, a gente não sabe disso, né? Não é divulgado. Há uma tentativa também, a gente pode entender assim, de repressão, né? De esquecer esse passado. Não, deixa para lá, né? Deixa para lá e tal, não vamos falar muito sobre isso. Mas tinha uma competição que eu lembro do livro, tinha outras também, mas uma delas era assim: você pegava os dois lutadores na água, né, do mar. E aí ganhava aquele que conseguisse matar o outro afogado. Né? Então, vê como está. Aí bem mostra, vamos dizer, uma origem agressiva, né, para os jogos também. A Cláudia Helena falou: o cenário do parquinho e os uniformes me lembram ambiente escolar. Sim, é verdade. A decoração, né? A decoração também é tudo para pegar um pouco nessa linha mesmo, né? De vamos brincar. A Margarida diz: não vi essa série comentada hoje, vou assistir. Acho que. Bom, se você não tiver com problema com spoiler, né? A gente está dando um montão aqui, mas
Espero que você assista. Depois, Margarida, se você quiser, eu mandei o meu WhatsApp, né? E qualquer coisa, eu também vou enviar. Eu convidei, não sei quem chegou depois, a Lindalva, tem gente que chegou depois. Eu vou enviar, vocês vou mandar de novo o WhatsApp, não custa. Caramba, olha aqui. O WhatsApp, o meu, quem quiser, eu tenho uns grupos aí que eu tenho no WhatsApp que eu. 46, só um pouquinho. Que eu envio, envio vídeos, às vezes comentando um filme ou outro, ou um texto, alguma coisa assim, eu divulgo cursos. Então, para quem quiser, só me enviar aí solicitando que eu adiciono, e aí eu vou enviar um texto sobre isso que a gente conversou agora, que eu fui apresentando. Então, para quem chegou aí, né, tem lá os textos que eu comentei, a referência bibliográfica, as citações textuais, né? E tem lá todos os meus contatos. Então, Margarida, se você depois quiser assistir e quiser entrar em contato, Margarida, assisti, eu sou a Margarida, vi lá a sua live e tal, participei do debate, a gente conversa também, troca mensagens. Alu, a que ponto o desespero leva o ser humano? As pessoas fazem coisas que talvez não fossem capazes de fazer em situações comuns, ou os jogos só trouxeram à tona o que elas são em seu íntimo. As duas coisas, eu acho. Numa leitura mais freudiana, as duas coisas. Quer dizer, uma pessoa, vamos pensar, um cidadão ou uma cidadã que seja ok, uma pessoa saudável, que tenha um controle legal da sua agressividade e tal, tá tudo ok. Mas numa situação extrema, imagina, por exemplo, quem viu as imagens lá da tomada de Cabul, no Afeganistão, né, do Talibã. Então, as pessoas fugindo. Então, o avião estava decolando, as pessoas se agarraram no avião e tentaram se manter. Sabia que a chance de viver ali era 0,000, né? Mas, assim, bom, se eles me pegam, eu morro, então eu vou tentar desesperadamente ver se esse avião faz um voo baixo, eu consigo me segurar, sei lá o quê, e foram despencando lá de cima, morrendo, é horrível, né? Quer dizer, então, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Numa situação imagina uma situação de guerra, de fome, isso tudo no extremo faz despertar o que a gente tem de mais primitivo mesmo, da agressividade, da sexualidade, né? Eu tenho uma amiga que ela é doutora em psicologia, né, em psicanálise, inclusive fez doutorado na USP, e ela tem uma ONG que fazia trabalhos em situações de catástrofe, né? Então, as prefeituras, por exemplo, firmavam contrato de urgência para ela e uma equipe, ela, o ex-marido, né, que é falecido, também um grande amigo que faleceu, e a equipe iam lá. Então, eles observavam que, conforme a situação, por exemplo, quando você deixa as pessoas acampadas ali provisoriamente em ginásio de esporte, por exemplo, alagamento e tal, e fica aquela situação durante muito tempo, eles observavam que começava a ter a sexualidade começava a ficar meio a mil por hora, né? Tentativa de estupro, quando não relação sexual mesmo entre pessoas desconhecidas, começava a pintar umas coisas assim. A gente pode entender, é o desespero, é o medo. Então, já que eu posso morrer, ou quase morri, eu vou para a vida, né? Mas aí, enfim. A Lindalva, vejo os VIPs como o grande sadismo da burguesia que sacrifica a população que muitas vezes se entrega a esse jogo perverso na ilusão de se manter no sistema. Sim, sim, pode ser, podemos dizer, acho que é bem possível, né? Agora, se a gente lembrar também de regimes de esquerda, como a Coreia do Sul, ali também é pesado, né? Tipo assim, se você... O pai do Kim Jong 2, né? Não lembro o nome da pronúncia dele, mas quando ele faleceu, o pai que era o grande ditador, as pessoas tinham que chorar, né? E manifestar pesar. Se alguém tivesse contente, podia ser preso, né? Ou feliz ali, sei lá, vou curtir um parque e tal, com a família, não? Meu Deus, né? Então tinha que ser um pesar, manifestações, enfim, né? Aliás, o Freud, sendo estritamente freudiano, vamos lá, uma coisa é o Freud, outra coisa é a psicanálise. O Freud deu um pontapé inicial enorme, né? E ainda é a base, né, da qual a gente não escapa. Quem quer ser psicanalista tem que ler o Freud. Na minha opinião pessoal, eu, Cláudio Bassis, de todos os autores que eu já li de psicanálise, é o mais genial, mesmo ainda continua o mais genial, mais atual, etc, etc, né?
Mas ele tinha uma posição que ele dizia assim, ele criticava o Marx. Ele falava que o Karl Marx, ele dizia assim que a agressividade surgiu a partir da luta de classes, né? E o Freud fala não, a agressividade é anterior à luta de classes. A agressividade, a gente pensar no Homem das Cavernas, ali não tinha classe social, né? Mas você tinha um líder que ele se impunha pela força, assim como no mundo animal, né? Então o Freud ele fala, bom, os marxistas nesse ponto eles estão errados já por princípio, né? Ele não tinha simpatias pela União Soviética, que já estava a pleno vapor, né? Ele morre em 39, a Revolução Russa é em 17, quer dizer, ele viu, depois da Revolução Russa, ele ainda viveu 22 anos, né? Agora, é lógico que depois, psicanalistas que vieram depois, uma enormidade se aproximou da esquerda, do marxismo, do socialismo, anarquismo, tem de tudo, né? Tem de tudo. Então, isso está em aberto. Quer dizer, não é que para você ser psicanalista você tem que ser de esquerda ou de direita, a coisa não. Aí, saúde mental extrema. Penso que todos, o link, né? O nickname aí. Penso que todos torcemos para que alguns personagens morrerem. O que você pensa sobre isso? É verdade, porque a gente se identifica. Isso eu concordo. Né? Então você torce para um viver, para o outro morrer. Né? É bem isso. E isso, de novo, é o nosso lado. É bem isso que estávamos falando agora, né? Do nosso sadismo, da nossa agressividade. Quer dizer, bom, já que é o jogo, bom, quem já que é o jogo? Pare-se o jogo, né? Mas, bom, já que tem um jogo, então tem que ser assim, então vai ser. Então a gente está perdoado, a gente pode torcer para um ou outro morrer, que faz parte do jogo. Né? A Margarida. Mas estou acompanhando e encantada. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Margarida. Juliana, achei interessante ele não usar o dinheiro do prêmio. Isso é sentimento de culpa? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Né? Ele não consegue, né? Ele só devolve aqueles. Agora, tem uma questão interessante também. A... Aquela menininha lá que ela pede para ele, ela implora, ela fala, você cuida do meu irmão? Você cuida, irmão? Ele não responde que vai cuidar. É interessante isso, né? Ele não responde que vai cuidar. E qual outra situação também? Tem uma outra situação, é meio por aí, que ele cuida depois, quer dizer, ele dá um dinheirão lá para mãe, para a avó do menino, né? Não, ele junta e para a mãe do amigo lá que ele matou no jogo da Lula, né? Então ele junta e tal e pronto, tá tudo certo, né? Mas quando a moça pediu, ele não falou, não, eu cuido, fica tranquilo, né? E o outro também quando fala da mãe, né? Que ele pede para cuidar da minha mãe não fala. Não... É interessante isso, né? Quer dizer, de novo, o ódio, a raiva, essa coisa mais primitiva, né? Aí a Cláudia Helena fala, ele usou só parte do dinheiro e deu a mala para a mulher, assim, só com uma parte do dinheiro. Assim. Mas ele deu tudo que. Cláudia, acho que não sei se não, viu? Acho que não tinha todo o prêmio com a mulher lá, não. Acho que não, porque nem cabia naquela mala, né? Eu acho. Acho que não caberia ali, né? Porque aquela bola imensa lá que fica lá flutuando, né? É outra sacada interessante aquilo, né? Que parece quase um seio ali flutuando, né? De dinheiro e eles ficam lá o tempo todo olhando para cima e ele instala aquilo no dormitório, né? Muito sádico o negócio. Quer dizer, o tempo todo, olha lá o dinheiro, olha o dinheiro. E cada um que morria caía dinheiro, caía dinheiro, caía dinheiro, né? A Cláudia vai entender assim, pode ser, pode ser, pode ser. Igualmente, na série Casa de Papel, acabamos torcendo para os ladrões. Sim, sim, sim. E olha, se aquilo fosse real, tem uma questão que envolve dinheiro, né, que é complicado, né? Eu tenho o meu filho mais velho é economista, né? Então já tivemos umas conversas assim, quer dizer, o que garante que você pega um pedacinho de papel e imprime R$ 100? O que garante que aquilo vale R$ 100? O custo para fazer aquilo não chega a R$ 1 para fazer aquele pedacinho de papel impresso, mas vale R$ 100. Quer dizer, qual é a confiança, né? Uma relação de confiança, é um acordo mútuo que nos une, né? É um acordo mútuo que nos une. A propósito, tem um livro muito interessante do Rabino, agora está fugindo o nome dele, chama A Cabala do Dinheiro. Se vocês quiserem curtir,
Ele é um rabino do Rio de Janeiro, e ele escreve textos assim muito interessantes. Ele fala do dinheiro na cultura judaica, né? E ele fala que o dinheiro, para os judeus, ele tem um valor, tal como eu acabei de falar agora, né? De ser esse valor compartilhado, há um acordo entre os homens que atribui aquele valor ao dinheiro. E é o mesmo acordo entre os homens em busca do paraíso. O dinheiro, dessa perspectiva, ele não tem nada de encapetado, não. Né? Na cultura católica, sobretudo, o dinheiro é visto mais como coisa mais do capeta. Né? E na cultura judaica, claro, os judeus também condenam, né, a avareza, tudo, né? Mas tem esse lado assim de uma busca por união que nos une. A gente compartilha, a gente faz todas as nossas trocas, seja em dinheiro, em espécie mesmo, em papel, ou você paga o teu Uber com cartão, alguma coisa, não importa. Né? Esse é o acordo. Né? E na Casa de Papel, se tivesse isso, se fosse na real mesmo, quebrava tudo. Quer dizer, aquele dinheiro não ia valer mais nada. Quer dizer, qual ia ser o acordo? Né? Na verdade, se isso fosse ao extremo, né, de acabar Banco Central, acabar todos os bancos, a não ser que se fosse um acordo, se fosse feito um outro acordo anterior, de comum acordo a todos, de criar outra coisa. Aí sim, mas daquele jeito quebrava o mundo inteiro. Né? Imagina, se quebra um país, a Espanha quebra outros, né? Aí a Juliana fala, logo de cara não usou, até pediu o dinheiro emprestado para o gerente do banco, sim, sim, sim. Aí a Marli diz, ele participou do jogo para ajudar a mãe a pagar as dívidas. Quando chegou em casa, a mãe estava morta. Talvez tenha bloqueado essa necessidade de usar o dinheiro, ficou um bloqueio. Realmente, tem esse lado também, não tinha pensado nisso, não. Legal a tua observação, Marli, porque é isso, né? Ele sofre esse impacto. Pô, vou ajudar minha mãe morreu. Que sentido faz esse dinheiro agora também? Né? A Juliana concordou, verdade. Saúde mental extrema. Ele matou o filho da senhora e devolve o menino para ela cuidar. Muito legal. Não tinha pensado nessa também. Bem legal. Porque aí você tem uma tentativa de reparação também, né? Ele devolve um outro ser para ela cuidar, né? Para ela ser mãe. A Cibele Souza, olha a Cibele. Boa noite, professor. Chegando só agora, não consegui entrar antes. Não sei se foi pensado aqui, mas achei importante pensar porque essa série mobilizou tantas pessoas e tem sido tão comentada. Até comentei aqui a questão da nossa agressividade, né? Aí eu vou deixar gravado, tá? Eu vou deixar gravado aqui. Vou tentar, se eu não fizer nenhuma besteira, não fiquem bravos comigo se eu não conseguir, porque eu acho que é só encerrar a transmissão. Acho que dá o quê? Imagino. A Ana Venassi, os funcionários que tentavam lucrar vendendo os órgãos e enganando os VIPs. Também é uma crítica ao sistema, sim, e ao mesmo tempo fazendo parte total do sistema também, né? Porque para vender órgãos, né? Pensando nessa ideia de que o sistema está pensando em dinheiro a qualquer custo, né? A Valéria comentou, ela concorda, né? Perdeu o sentido de ajudar a mãe, sim. E a Cibele agradece. Bom, é isso, gente. Conversamos bastante. Alguém mais tem algum comentário? Uma observação? Então, eu vou tentar. Deixa eu ver se eu acho aqui o link da Hotmart. Deixa eu ver se é possível colocar aqui desse meu curso, fazendo propaganda. Não é dinheiro a qualquer custo. Não é dinheiro a qualquer custo. Deixa eu ver aqui onde está. Já achei. Tá, não. Achei nada. Cadê? Eu já acho aqui, eu posto para vocês. Bom, se vocês puserem Hotmart, Cláudio Bassi, vocês acham, mas cadê mais? Achei aqui, ó. Vou botar o link. Vou copiar o link aqui se vocês quiserem. Gente, eu juro que eu clico com o botão direito do mouse, ele não aparece o copiar. Não sei o que acontece aqui. Acho que está barrado, porque eu estou pegando do WhatsApp.
enfim. Bom, aí se vocês tiverem interesse, eu envio, tá? Tá bom? Cadê vocês aqui? Ah, mais gente comentando? A Érica Hades, olha só. Oi, Érica, que legal. Ah, a Érica, é professora, tem mestrado, né? Foi minha aluna, né? Num passado aí. Passado recente, né, Érica? Não faz tanto tempo, não. Olá, Cláudio. Para mim, ele era mesmo viciado em jogo, não pelo dinheiro, mas pelo jogo em si. Sim, tem esse aspecto também do jogo, né? Tem esse aspecto, sim, faz sentido também. A Eliana Momói, oi, Eliana, tudo bem? Só chegou agora, mas eu vou tentar deixar gravado aqui. Ver se eu não consigo, se eu consigo não fazer besteira e deixar gravado. A Marli, gratidão, foi muito boa a explanação sobre a série, a psicanálise, eu que agradeço. Eliana Momói, chorinho, não precisa chorar, não. Vai ter o. Vou deixar gravado. Ana Venâncio, obrigada, professor. Sempre um prazer te escutar. Obrigadíssimo, eu que agradeço. Valesca, olha só, Valesca. Valesca é médica, né? Trocamos aí umas mensagens, né? Fez curso comigo. Assisti com muita admiração. Parabéns, obrigadíssimo, Valesca. André Ferragutti, parabéns, professor, você é incrível, eu que agradeço. André, a Erika Hades, o que você diria dos adolescentes assistindo? Eles assistem e curtem loucamente, né? É indicado até para, vamos dizer, a orientação maior de 16 anos, aí está na adolescência, mas a gente sabe como é que é, né? E mexe mesmo com essa questão, né, Érica, do nosso sadismo, né, das ansiedades, aí, né, como eu falei, da ansiedade de castração, ansiedade impensável. É pesado, né? Não acho legal que esses adolescentes assistam, né? Sobretudo, vamos supor, vai, que já que é um código para maior de 16, vamos supor que isso tenha lá alguma razão de ser, mas pesado. Mar Rodrigues, pensando sobre o que isso reflete nosso momento social e político. Sim, sim, essa é uma vertente bem legal, viu? Para a gente pensar o que acontece com esse tipo de jogos que está aumentando cada vez mais, né? E agora tem uma não tinha isso no passado, né? A gente tinha uma loteria, acho que nem existe mais, uma loteria esportiva, né? Que a pessoa tinha, eram 13 jogos e tinha que se apostar em 13 quem ganhar, jogo de futebol aqui do Brasil, né? Quem era o ganhador e tal, e quem fazia os 13 pontos ganhava o prêmio. Aí parece que depois mudou para 16, não sei, porque eu não jogo essas coisas. Mas enfim, e aí agora não sei se existe, mas aí era oficial. Agora tem, você vê em campeonatos de Liga Europeia, milionários, né? Aparece lá no patrocinado com patrocínio de jogo de apostas, né? Jogo de apostas. Inclusive o Neymar Júnior, né, tá nessa também de ser garoto propaganda, né? E é complicado isso, né? Porque o que isso pode querer dizer? Além de ser uma falar português claro, uma roubalheira, né? Então a Mega Sena, se você certa vez eu vi o cálculo, imagina assim, você pegar, sei lá, 15 estádios, 10 estádios de futebol lotado. Então, é uma chance em pessoas de 15, 10, 15 estádios de futebol lotado. Né? Essa chance vai ser minha? Não. E isso dá o que pensar também, né? Da agressividade, da objetificação das pessoas, né? Frente ao dinheiro, né? Se isso não reflete, né? É muita coisa. Lindalva, grande professor, fui sua aluna há 17 anos. Ah, é que você pôs Lindalva original. Mas eu lembro de você, Lindalva, lá de Santo André, claro, claro. Sempre me encanto com essas reflexões, gratidão. Puxa, que legal revê-la aqui, Lindalva. Agora eu me liguei quem que é a Lindalva. Rafael Almeida, muito obrigado, professor. Como sempre, muito esclarecedor, eu que agradeço. Valesca Tavares, professor, queria assistir seus cursos anteriores. Como fazer? Ah, gente, eu também posso fazer. Eu tenho vários cursos que eu dei que estão aqui na página do Face, naquela que era para rolar, né? Mas estão lá tudo gravadinho, isso aí não tem erro, né? Então, se vocês consultarem lá a minha página, vai descendo. Eu tenho curso sobre Melanie Klein, sobre o Winnicott, e tem também o que eu venho fazendo recentemente, um curso sobre Freud, já está no 4º módulo,
Mas os módulos anteriores, os 3 anteriores, estão todos gravados, de acordo com temas. Então, o primeiro foi a técnica psicanalítica, né? Depois a teoria dos sonhos e atos falhos, depois a metapsicologia, e agora estamos vendo narcisismo, desenvolvimento e Édipo. O próximo módulo vai tratar neuroses, perversões e psicoses, e o último módulo, os textos sociais de Freud. Então, manda WhatsApp aí, a gente vai se falando, aí eu vejo, aí eu explico como é que faz, aquela coisa toda, né? Geisiana, olha só, você é a Geisiana de Santo André também, que foi minha aluna? É isso? Também assistirei a live inteira. Peguei já acontecendo, obrigado. Não sei se é a Geisiana que eu dei aula, ou é o nome, ou é homônimo, né? Eliana Momói, lembra de Sexta-feira 13? É bem isso mesmo. Paloma Buda foi minha aluna no Mackenzie, né, Paloma? Eu já vi foto tua ali que virou mamãe, né? Você é mamãe agora. Incrível te ouvir novamente, professor. Saudade de aprender contigo. Poxa, que saudades. Muitas saudades de vocês aí todos, né? Que legal, Paloma. Violência atrai demais os adolescentes, sim, sim. Gaia Fac é um mestre mesmo. Puxa, muito obrigado. Eu fico todo contente. Eu fico contente que vocês fazem essas coisas. Claro, faz bem pro ego, viu? A Má lembra da loteria esportiva. Margarida, tantos jogos permitem um prazer imediato ou uma grande frustração. Mesmo assim, não resistimos à tentação. E essa ideia do pensamento mágico, né? O Freud falava muito sobre isso ali naquele texto, Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental, né? Que ele fala do princípio do prazer e princípio da realidade. Então, o princípio do prazer está em todos nós mesmos. Quer dizer, a gente quer, pô, é fácil, né? Ganha dinheiro fácil, é rápido, né? E é ilusório, né? Claro. Mas e aí fica irresistível, mas é como a Margarida falou, não dá, fica difícil resistir à tentação, né? Esse tema leva um curso, sim. Estou no curso de psicanálise gostando muito, legal, legal, que legal. Ah, Geisiana, sim, eu estava falando que sim, foi minha aluna, sim, legal. Geisiana, um beijo. Ah, a Mar Rodrigues é que ganhou o livro lá, que ela fez eu fiz, né, quando eu lancei o curso anterior, é que tá a Mar, eu não lembrei quem é a Mar, né? Mas abreviou, né? Mas quando eu fiz o lançamento desse curso do Freud aí eu falei, bom, os 5 primeiros que comprarem ganham um livro de brinde, né? E ela foi a primeira que comprou. Geisiana, sempre um prazer escutá-lo. Nossa, é um prazer te rever aqui. Quero maiores informações sobre os cursos. Ah, então é só. Você escreve para mim. Aí eu tenho aí o WhatsApp, eu vou por aqui, não sei se você viu por aí. Vou pôr agora. Porque às vezes tem o pessoal que entra e sai, entra e volta, trava. Então tá aí. Aí você manda para mim, a gente. Obrigado, Gisena. Um beijo aí. E aí a gente vai se falando, tá? Para ver qual curso você quer e tal coisa. E esse da Hotmart é vocês entrando lá no curso, eu ponho lá o link. Eu não sei como é que põe o link por aqui, cara. Porque eu tinha um link no WhatsApp, eu tentei copiar e colar e não cola, ele não copia, não copia o link. Mas se vocês procurarem a plataforma Hotmart, né? E o curso chama Entendendo Freud, Teoria e Prática, tá? Aí é facílimo de achar. A Márcia, claro. Tá bom? Isso aí, gente. Pô, 15 para as 10 já. Legal, né? Passou rápido. Passou rápido. Vi no WhatsApp, vou te chamar. Eu que agradeço a generosidade que conosco. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigadíssima, né? Pós-feriado, aí vocês estudando. Aí 32 pessoas ainda aí resistindo. Obrigadíssimo, então. Então, eu vou encerrar aqui. Mas antes de encerrar, vou ver se alguém me ensina aí como é que faz para encerrar. Não sei se encerrando já fica gravado. Acho que sim. Mas eu tenho receio que não fique. Então, eu vou dar uma pesquisada. Se alguém souber, me diz aí. Alguém que mexe com o YouTube, se é só apertar o botão vermelho aqui, encerrar a transmissão, você já. Eu vou deixar rolar um pouquinho aqui. Tá bom? Obrigado, tá? Obrigadíssimo. Tchau, tchau, gente.
Obrigadíssimo. Ah, e me acompanha aí que eu vira e mexe faço dessas, né? Vocês curtiram a minha página lá no Face? Eu vou pôr aqui, Psicanálise Dr. Cláudio Bastidas. Eu sempre divulgo por lá, tudo que eu faço, curso, etc, etc, né? Tá bom? Pronto. Agradeço, Márcia. Eu que agradeço, Márcia. Obrigado. Tchau, tchau, então. Tchau, tchau. Se alguém souber, me fala aí. Deixa eu... Vou perguntar aqui nos grupos do WhatsApp. Ah, tem gente escrevendo aqui, né? Alda, boa noite. Gostei bastante. Prazer te rever, Alda. Você sempre está por aí, né? Valéria Quinto também. Que ótimo te rever, Valéria. Sempre bom te ouvir, obrigado. Sandrelita Lopes, que não é a Sandra Lopes. Obrigado, muito bom mesmo. Já fez, né, comigo. Da outra vez você estava também nas lives, né, sobre amor e Freud, tudo, né? Fez curso comigo também. Obrigado, obrigado. Estou aí esperando uma resposta de como é que salva essa coisa aqui. Bom, é isso, eu topeira aqui. Meu filho já me avisou, é só clicar no encerrar. Então, obrigado a todos. Tchau, tchau. É só encerrar mesmo. Obrigado. Tchau, tchau.